Neste trabalho, irei apresentar 3 tipos de rescisões: a rescisão indireta, rescisão por falecimento e rescisão por aposentadoria compulsória. Citaremos como cada uma é e também como atuar na ocorrência de alguma delas. Rescisão indireta. A rescisão indireta consiste na solicitação da demissão, por parte do colaborador, em caso de descumprimento da lei do contrato trabalhista pelo empregador. Dessa forma, ela deve ser requerida quando ocorrem situações intoleráveis para a continuação dos serviços, ou ainda para o relacionamento profissional entre as partes. Talvez a maioria das pessoas não imagine que um funcionário pode demitir a empresa, mas a legislação prevê algumas situações nas quais acontece um processo similar a esse. A rescisão indireta pode acontecer quando o empregador comete algum tipo de falta grave, que inviabilize a manutenção da relação empregatícia. Esse procedimento ocorre quando a empresa não demite o funcionário, mas deixa de cumprir o contrato ou cria condições de trabalho intoleráveis, que impedem a manutenção do vínculo empregatício. Para colocarmos em termos mais simples, a rescisão indireta funciona como uma inversão da demissão por justa causa. Porém, nesse caso, a falta é cometida pela empresa, causando sérios prejuízos ao empregado. A rescisão indireta só acontece em situações muito específicas. É preciso comprovar que a organização não cumpriu as cláusulas contratuais, referentes à manutenção, sobrevivência e dignidade do trabalhador. Rescisão por falecimento. Quando a empresa é informada sobre o falecimento do empregado, ela deve providenciar a rescisão do contrato de trabalho. É como se houvesse um pedido da demissão sem aviso prévio. Sendo assim, os valores que não foram recebidos em vida pelo funcionário passarão a ser pagos em parcelas iguais aos dependentes por meio da Previdência Social. Mas a empresa não pode descontar o aviso prévio e o seguro-desemprego fica inabilitado para saque dos familiares. Já o FGTS e as eventuais cotas do PIS podem ser sacados. Os dependentes e familiares de um trabalhador falecido têm o direito de receber saldo do salário equivalente aos dias trabalhados, 13º salário proporcional aos meses já trabalhados no ano, férias proporcionais acrescidas de 1/3 constitucional, férias vencidas acrescidas de 1/3 válido quando o empregado tem mais de um ano de trabalho e ainda não tenha gozado desse direito, salário família proporcional aos dias trabalhados, válido quando o empregado tem filhos menores de 14 anos, e o salário estiver dentro do teto fixado pelo INSS. Direitos adquiridos no mês da demissão por falecimento, como comissões, horas extras, adicional noturno e outros. Entretanto, sempre referente aos dias trabalhados. Já o pagamento deve ser feito em cotas iguais no prazo máximo de 10 dias, a partir da data de desligamento. Se o funcionário que faleceu estivesse trabalhando na sua empresa por mais de um ano, a homologação da rescisão por falecimento é obrigatória. Portanto, você deve fazer o possível para evitar atraso nesse processo. Mesmo assim, a família do funcionário pode entregar os documentos dele com atraso. Solicite a carteira de trabalho do empregado para dar baixa nela com a data de falecimento e as demais atualizações que sejam pendentes. Quando o falecimento do empregado é por acidente de trabalho, a empresa deve emitir a comunicação de acidente de trabalho, junto à Previdência Social. Os familiares também podem entrar na Justiça para solicitar indenização por danos morais e materiais. Essa solicitação também compete às despesas funerárias. Rescisão por aposentadoria compulsória. Normalmente, a aposentadoria voluntária é concedida quando o colaborador cumpre determinados requisitos. Já a aposentadoria compulsória ocorre normalmente quando o empregado atinge uma determinada idade. A aposentadoria por idade pode ser requerida pela empresa desde que o segurado empregador tenha cumprido o período de carência e completado a idade específica para adquirir essa aposentadoria, sendo compulsória, caso em que será garantida ao empregado a indenização prevista na legislação trabalhista, considerada como data da rescisão do contrato de trabalho, a imediatamente anterior à do início da aposentadoria. Assim, é facultado à empresa o requerimento de aposentadoria compulsória do funcionário após 70 anos de idade e a funcionária após os 65 anos de idade, que tenham cumprido o período de carência e sejam regidos pela CLT.